Olá, boa noite a todos. Eu e a Maria Luísa ficamos responsáveis por falar sobre a teleodontologia. Trouxemos até uma frase de impacto aqui sobre a teleodontologia ser a gente utilizar a odontologia a nosso favor. Bom, como muitos sabem, a teleodontologia ela foi crescendo cada vez mais a partir de 2020 ali, com o surgimento da pandemia do novo coronavírus. Já existia a teleodontologia, só que não se era muito conhecido. E quando a gente teve a pandemia, foi necessário um isolamento social e nós, cirurgiões dentistas, temos grande risco de contaminar, principalmente por causa da alta exposição a gotículas. Então ficou ali no começo da pandemia algo muito escuro para nós, cirurgiões dentistas. A gente não sabia como atender o paciente, a gente precisava atender, mas não podia atender. Como poderíamos fazer para diminuir o risco de contato? E aí foi isso que, no mesmo ano de 2020, a AIDA, que é a Sociedade Americana de Odontologia, sugeriu que os cirurgiões dentistas elaborassem a realização de perguntas sobre as condições sistêmicas do paciente antes da consulta. Essas perguntas eram feitas através da teleodontologia. Como assim? Era feita através do Google Meet, era feita através de até uma ligação por videochamada do WhatsApp, tudo variava do acesso do paciente. Tanto é uma questão que muitos artigos abordam, é que a teleodontologia ela permite a gente abranger uma grande gama de pessoas, desde uma pessoa mais velha que não consegue acessar, por exemplo, um link do Google Meet, mas que tem acesso ao WhatsApp, você pode ligar por ela por a videochamada até uma chamada de vídeo no Classroom. Como que surgiu, então? Como eu já falei, a teleodontologia ela já existia, mas ela teve grande utilidade em 2020 com a pandemia do Covid-19, por causa das chances de infecções cruzadas e o risco do cirurgião dentista diante do trabalho e de se contaminar com o vírus. E uma questão que eu até levanto aqui é que não é só o Covid que a gente está susceptível. A teleodontologia, muitos falam que ela acabou, mas nós acreditamos que é algo que tem que perdurar, porque a gente tem vários vírus, a gente está sujeito a várias condições clínicas, que se a gente fizer não uma anamnese, vamos dizer, um questionário, perguntas do paciente sobre condições dele, a gente pode nos proteger. E não só a gente, como proteger a nossa família, proteger a família dos nossos secretários, então de todos ao nosso redor. Então, nós acreditamos que a teleodontologia ela tem que vir para ficar. Que é óbvio que tem muitas coisas a serem trabalhadas diante disso, mas que ela trouxe grandes benefícios e que a gente precisa trabalhar mais nela. Mas a gente teve, ali mesmo no ano de 2020, uma resolução publicada pelo CFO que aprovava o exercício da teleodontologia na odonto, no Brasil, no caso, né? Então, no Brasil, igual eu já falei, em 2006, a gente tinha um pouco da teleodontologia, mas não era o nome de teleodontologia, era o nome de telesaúde, que tinha como objetivo apoiar a construção da rede de atenção à saúde no SUS. E também, através desse telesaúde, era fornecido alguns cursos para os cirurgiões dentistas. E aí a gente tem até um ponto positivo, é que com a teleodontologia, vários cursos voltados para os profissionais da saúde, não só para cirurgiões dentistas, se tornaram cada vez mais fortes. O próprio UNASUS, que antes era pouco conhecido, hoje é conhecido pela maioria dos profissionais e é uma ferramenta muito boa para atualização. Então, aí já é a questão que eu meio que já respondi. Se ela veio para somar. Nós acreditamos que sim, mas o grande embate é que o exercício da teleodontologia, assim como o exercício da nossa profissão e de todas as profissões, tem que ser baseada no bem-estar do paciente. Então, a gente tem que pensar até onde a teleodontologia, a consulta, não uma consulta, né? Esses questionários online podem ir, até onde é viável, até onde vai se manter essa relação com o paciente. Tem até mesmo questões de que esse artigo que a gente leu e alguns outros também falam que
Você pode fazer a teleodontologia quando você já conhece o paciente, quando você já conhece a história clínica desse paciente. E outra questão que é sempre importante preconizar a liberdade do paciente, a autonomia dele escolher se ele quer ou não esse serviço, porque tem pacientes mais idosos que não se sentem à vontade, que não vão saber utilizar. Infelizmente, ainda tem muitas pessoas no Brasil que não têm acesso à internet, e aí não vai ter como ser feito o atendimento digital. E não é um atendimento digital, vamos dizer assim, é mais a questão de ser feito a correto questionário, de saber um pouco do paciente. Você não vai fazer a consulta online, porque não tem como, você precisa ver, você precisa conversar mais com o paciente, e você precisa entender ali o caso, e isso muitas vezes só é permitido via presencial, principalmente na odontologia. É, então, vieram, a partir da teleodontologia, muitas questões, muitos debates, né? Até onde a gente pode ir, até quando é seguro se utilizar os meios digitais. E aí a gente teve, nessa resolução do CFO, algumas contradições. Por exemplo, no artigo 1 da resolução do CFO, ele colocou o profissional frente a um dilema, porque ele falava que era para você fazer esse atendimento online, mas que era proibido ser feito qualquer prescrição medicamentosa online. A prescrição medicamentosa só poderia ser feita presencial. Mesmo que você tivesse certeza ali na consulta, na conversa com o paciente online, você não poderia prescrever nada nesse diálogo que foi feito online. Esse artigo, né, dessa resolução, como a resolução inteira também, traz muito a respeito dos dilemas, a respeito da preocupação de se manter a qualidade do serviço, de se manter a assistência ao paciente. A gente tem até mesmo uma imagem aqui, né? Você tentando auscultar o coração do paciente via online, não tem como. Triagens básicas, como por exemplo, medir a pressão do paciente, que pode ajudar muito a qualidade de vida dele, não tem como você fazer. Ver com melhor qualidade a boca, ver se tem alguma presença de cárie, alguma coisa assim, não tem como. Por isso que a gente apoia aqui a teleodontologia como um meio para termos mais segurança no atendimento com relação à exposição a vários vírus. Mas também não tem como você, um paciente, falar que está sentindo muita dor depois de uma cirurgia e você olhar só por uma foto ou só por uma conversa no Google Meet. Não tem como. Né? Então a gente precisa entender os nossos limites éticos nisso e deixar a tecnologia nos ajudar e não deixar de utilizá-la. E também essa resolução do artigo 1 da resolução de 226, que foi promulgada em 2020, ela também confrontou um pouco o Código de Ética, porque determina que deixar de atender o paciente que procure cuidados profissionais em caso de urgência, quando não tem outro cirurgião dentista, não pode ser feito. É considerado uma infração de ética. Só que aí, como era no auge da pandemia, não estavam podendo ser feitos os atendimentos, e eles não estavam deixando também fazer o atendimento ou a prescrição medicamentosa online. Então, essa é a grande questão, porque você não podia prescrever online e era uma luta para você conseguir fazer essa prescrição presencial. No cotidiano odontológico é notório que muitos cirurgiões dentistas não conhecem a teleodontologia, muitos não sabem o que ela pode ajudar. E como também muitos acabam não se atualizando tanto na área e acaba sendo descuidado. Não tem um computador, por exemplo, com vários vírus e não está nada criptografado e é muito fácil qualquer pessoa ter acesso aos dados do seu paciente. É muito fácil qualquer um ter acesso ao prontuário. Então, porque, querendo ou não, muitas das chamadas vão ficar gravadas. Então, aí, se você não se atualizar e não utilizar da tecnologia a seu favor, não utilizar de uma criptografia de ponta para restringir os seus conteúdos ali para você e que isso não vaze, pode ser um grande problema. Então, a gente conclui que, né, a teleodontologia, ela se destacou como uma ferramenta muito importante diante da pandemia do Covid-19 e a gente pretende que ela perdure,
mas não nessa questão de que você vai utilizá-la para fazer uma consulta, porque aí a gente entra em todo aquele conflito ético. Mas utilizá-la para poder fazer uma triagem desse paciente, saber qual é a condição clínica desse paciente, porque é muito comum chegar um paciente e perguntar: nossa, hoje eu estou passando mal, hoje eu estou com febre, não sei se eu posso ir. E aí muitas vezes você não consegue ter uma correta relação, uma correta conversa daquele paciente por mensagem. E aí seria melhor você fazer esse meet com ele, mas entrando também em toda aquela questão da gente tentar se resguardar, né? Que é importante, se for fazer online, é, orientar o paciente, falar com ele que vai ser gravado, pedir ele para assinar um termo que aquilo vai ser gravado, para que a gente possa ter como comprovar que foi prestado o atendimento para ele. Então, o que a gente sabe e que a gente deseja, né, que a teleodontologia ela venha para somar o cuidado, para somar a atenção de zelo ao paciente, não para subtrair. Não para você querer fazer a consulta online, mas sim para você tentar ajudar o paciente em algo que em que você não vai conseguir fazer presencial. Ou até mesmo tentar se ajudar a não contrair algum vírus, porque não é só Covid, né? A pandemia do Covid terminou, mas a gente tem várias outras doenças virais presentes. Então, a teleodontologia seria o que a gente defende aqui é a teleodontologia mais baseada em questionários sobre o estado de saúde do paciente, a fim de proteger o cirurgião dentista da contaminação de diversas patologias. E não só como proteger o cirurgião dentista, mas como toda a sua equipe que está ali envolvida no consultório. E aqui só uma frase, né, que é para a gente refletir um pouco sobre a tecnologia nos nossos dias, que é ou a gente aprende a utilizar a tecnologia em nosso favor próprio, ou a gente vai ser atropelado por ela. Então, eu acho que nós, profissionais, precisamos aprender e estar sempre em constante atualização sobre como a tecnologia pode impactar positivamente na nossa profissão. No mais, é isso. Muito obrigada pela atenção de todos.